Santa Catarina? Donald Trump venceu as eleições nos Estados Unidos. Após o resultado, o primeiro fator a ser impactado foi a economia do país. Pois é, e o dólar continua em alta e esse aumento influencia diretamente no mercado financeiro do Brasil e de Santa Catarina. Olha só. Nas primeiras horas após a confirmação da vitória de Donald Trump como próximo presidente dos Estados Unidos, a moeda norte-americana subiu e quase superou a taxa de R$ 6. O mercado financeiro internacional é impactado e Santa Catarina deve sentir os reflexos. A eleição de Trump também abre perspectivas positivas para as exportações catarinenses. Hoje, os Estados Unidos já são o principal destino dos produtos catarinenses e podem ampliar ainda mais os negócios, como já ocorreu no primeiro mandato, na primeira gestão de Trump. Ok? Agora, a política de Trump é uma política protecionista. É uma política que visa favorecer e fortalecer a economia local, a economia norte-americana. Com isso, a gente tem dois grandes impactos. O primeiro deles é o impacto de tributação sobre, no caso dele, né, as importações, aquilo que os Estados Unidos estará importando para si. Então, a tributação de 20%, que é o que ele mencionou, de países emergentes, e de 60% para a China. Isso nos impacta aqui internamente com uma pressão inflacionária para minério de ferro, aço e algumas commodities, como trigo, como soja, que também vão ter uma pressão nesse sentido. O aumento do dólar americano incentivou a valorização histórica da criptomoeda, com aumento de 8%. Essas mudanças no mercado financeiro já eram esperadas com as promessas de campanha de Trump, que defende uma política protecionista e anti-imigração. Para Santa Catarina, adotar medidas em prol da exportação pode ser uma saída, uma maneira de utilizar o aumento do dólar a favor do Estado. O governador Jorginho Melo parabenizou o povo americano com a vitória de Trump. Em sua visita a Itajaí, falou sobre as medidas que espera do governo federal. O Brasil tem que continuar fazendo seus deveres de casa. Nós temos que cuidar da nossa inflação, do nosso juro, do crescimento, do desenvolvimento, a política pública. O Brasil tem que aprender a cortar gasto. Eu só cumprimento, desejo para ele sorte, saúde e que ele faça um bom governo para ajudar o mundo a ter um pouquinho mais de paz. Santa Catarina é um estado muito exportador. Então, quando a gente observa nessa primeira medida, a gente pode ter, sim, um cenário desafiador do ponto de vista da exportação, porque passará a demanda a ter uma taxação de 20%. Isso vai afetar o nosso índice de crescimento. Então, uma das medidas que o governo pode adotar são medidas de estímulo, diminuindo impostos, trazendo para a população catarinense um cenário onde ele possa prover um equilíbrio dessa balança. Para a população, o impacto será sentido em quase todos os setores. São bens de consumo, também veículos, entre outros, petróleo, que tendem a ter uma pressão inflacionária nesse sentido. Cesta básica, aí a gente está falando, por exemplo, tudo aquilo que é commodity, soja, algodão, carne, isso tende também a sofrer com o aumento do dólar. Então, a pessoa vai sentir isso na cesta básica, sem dúvida. Já para aqueles que investem em criptomoedas, é um bom momento para comprar e vender, mas também fica o alerta. A gente está olhando aí o maior nível histórico de todos os tempos, né, do Bitcoin, olhando para ele ao valor de R$400 mil. Cuidado com golpistas. Nesse cenário, o que haverão de pirâmides financeiras querendo trazer a oportunidade do ganho fácil será enorme. Comprar na baixa e vender na alta. No momento, a gente está vendo a maior alta de todos os tempos. É o momento de você entrar? Normalmente, quem entrar agora pode acabar surfando uma queda. E essa pessoa pode se arrepender muito. No geral, é tempo para investimentos, mas toda decisão deve vir acompanhada de orientações profissionais. Para os catarinenses, apoio dos governantes e consciência na hora de comprar pode ser o suficiente. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa agora aqui no SCC Meio Dia.